Capítulo 1151. Não vejo mal. Um salão subterrâneo devastado. Concreto rachado, máquinas velhas transformadas em pilhas de sucata, paredes quebradas. Escuridão profunda perseguida pela luz brilhante dos holofotes elétricos. O fedor de sangue permeando o ar. E corpos, é claro, espalhados no chão rachado. Dezenas deles, todos com feridas terríveis. Corpos do despertar da valor, o despertar da canção. E mais uma colina medonha de carne cinzenta que tinha sido uma criatura de pesadelo antes. Morgan estudou a cena do abate com uma expressão neutra enquanto caminhava entre os cadáveres. Ela demorava por alguns momentos perto de um dos cadáveres e, em seguida, passava indiferentemente para o próximo. Seus olhos vermelhões estavam frios. São Gileade, o cavaleiro de verão, foi mais expressivo. Ele estava ajoelhado na frente de um dos corpos com uma expressão triste em seu rosto galante e bonito. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Amira. Morgan virou-se e olhou para o transcendente. Oh. Desculpe, Sir Gileade. Esqueci-me de que vocês os dois já foram membros da mesma coorte. Por favor, aceite minhas condolências. Sua voz não parecia muito arrependida. Cavaleiro de verão olhou para baixo. Às vezes, esqueço. Ela levantou uma sobrancelha. O quê? A santa permaneceu por alguns momentos, depois ofereceu-lhe um olhar calmo. Quanto eu odeio você e sua família. Morgan sorriu um pouco e desviou o olhar. Bem. O que posso dizer? Somos um grupo repugnante. Com isso, ela usou sua bota blindada para virar um dos corpos e perguntou, isso faz sentido para você? Summerknit levantou-se com um suspiro e caminhou. O resultado está fora das expectativas, mas a sequência de eventos parece clara. Subestimamos a oposição. Por todos os relatos, Amiran deveria ter sido capaz de alcançar uma vitória limpa. Mas a presença de um tirano corrompido mudou as coisas. Nossa estimativa do poder do Beastmaster precisa ser ajustada. Ainda assim, ele matou a besta, mesmo que o preço fosse a sua vida. Morgan balançou a cabeça. Parece claro, não é? Seu olhar estava atrancado na ferida fatal da espada que havia matado o desperto na frente dela. Morgan permaneceu imóvel por alguns momentos. Que belo corte! Aparentemente perdendo o interesse no cadáver, ela se afastou e chamou um dos especialistas que estavam cobrindo a cena. O homem caminhou e se curvou. Em seguida, entregou um relatório preliminar. Suas conclusões estavam de acordo com o que Son Gilead havia dito. Morgan olhou para ele de forma sombria. Os adivinhos descobriram alguma coisa. O investigador desviou o olhar com vergonha. Nada, minha senhora. Uma ligeira carranca apareceu em seu rosto. Então você está me dizendo que 6 coortes do melhor de valor, armados e blindados com memórias forjadas, perderam para 4 coortes de infiltrados Song. E aquele cavaleiro Amira matou um tirano corrompido sozinho. O homem abaixou a cabeça. É isso que as provas dizem, minha senhora. Morgan zombou. Ela permaneceu em silêncio por um tempo, depois se virou e se dirigiu a uma jovem delicada que estava em silêncio acima de uma cabeça decepada. E tu, Cássia? Vês alguma coisa? Ah, jovem mudou um pouco e respondeu em um tom calmo. Não vejo nada. Morgan inclinou a cabeça. Estás a dizer-me que não vês nada, ou que não viste nada. O cavaleiro de verão franziu a testa, pensando que a princesa estava zombando da garota cega. A jovem, enquanto isso, simplesmente assentiu. Morgan sorriu. Ah! Ela virou-se para o santo e perfurou-o com um olhar divertido. Veja, Sir Gilead, pelo menos alguém não é inútil aqui. Então, sua expressão escureceu. Morgan olhou para o cadáver deitado a seus pés mais uma vez e franziu a testa. Depois de alguns momentos de silêncio, ela murmurou, foi a casa da noite. Não, improvável. Esse corte. Quem poderia ter? Sunni deu um passo para trás e se inclinou, respirando pesadamente. Ao seu lado, Cassie balançou, lutando para alcançar seu equilíbrio depois que sua pinça foi quebrada pelo ataque de Morgan. Hoje, a princesa decidiu enfrentar os dois ao mesmo tempo. O spar era especialmente cansativo. Eles deram uma boa luta, cooperando uns com os outros tão perfeitamente que quase parecia que eles compartilhavam uma mente. Mas, no final, a princesa impiedosamente levou os dois de volta. Ela parecia possuída, atacando com tanto poder e ferocidade que Sunni achou quase desnecessário minimizar suas habilidades. Ele fingiu estar completamente exausto,
Havia pouca necessidade de fingir, realmente, e abaixou sua espada. Essa foi uma boa luta, Lady Morgan. Ela olhou para sua própria lâmina, que foi cortada por toda parte e totalmente arruinada. Em seguida, jogou-a de lado com frustração. Sim. Também te saíste bem. Depois de recuperar o fôlego por alguns segundos, ele lentamente se endireitou e olhou para ela com uma expressão complicada. Mas você está preocupado com alguma coisa? A tua técnica pareceu-me um pouco distraída hoje. Morgan olhou para ele por alguns momentos, seu rosto ficando frio. Eventualmente, ela disse com uma pitada de descontentamento em sua voz: isso não é algo para uma pessoa como você se preocupar. Venha pensar nisso. Não vou precisar dos seus serviços nos próximos dias, mestre Sunles. Então, torna-te escasso. Exatamente o que ele queria. Sun Yi colocou uma expressão adequadamente alarmada e abaixou o olhar. Ah! Como quiser, minha senhora. Ela permaneceu por alguns momentos, depois zombou e foi embora. Sun Yi e Cassie foram deixados sozinhos na sala de treinamento. Fazia 2 dias desde o abate na fábrica abandonada. Morgan parecia desconfiar que algo irregular tivesse ocorrido na sala de produção subterrânea, mas nenhuma gota dessa suspeita foi direcionada a Sun Yi. Ele tinha escondido bem seus traços, e ninguém dentro de Valor jamais poderia imaginar que alguém como ele era capaz de eliminar 10 coortes de despertos dos grandes clãs, muito menos fazê-lo com uma precisão tão insidiosa e impecável, quase diabólica. Quanto a Sun Yi, ele estava sem esforço desempenhando o papel de alguém que não tinha ideia do que havia acontecido. Olhando para Cassie, ele encolheu os ombros. O que se passa com ela? A menina cega virou a cabeça para enfrentá-lo, então permaneceu em silêncio por um tempo. Eventualmente, ela disse: não tens de te preocupar. Sun Yi franziu a testa. O que isso deveria significar? A Cassie sabia de alguma coisa. Se alguém o fizesse, era ela. Ele balançou a cabeça. Depois arrastou seu corpo cansado pela sala para colocar a espada de treinamento de volta em seu suporte. Se Cassie soubesse, ela ficaria em silêncio. Mas, em qualquer caso, a sugestão educada de Morgan de desaparecer por alguns dias foi muito oportuna. Não importa o quão confiante ele estivesse de que ele havia evitado todas as suspeitas, era melhor não desfilar na frente dos emissários da Valor por um tempo. E, para ser honesto, Sun Yi estava muito atrasado para umas férias. Colocando a espada, ele olhou para Cassie e perguntou: ei, sobre aquele favor que eu pedi? Que tal irmos ao reino dos sonhos por um tempo? Parece que estou livre de repente. A menina cega sorriu um pouco. Claro, não há problema. Ela cuidadosamente colocou sua pinça quebrada no chão e acrescentou: eu já disse aos nefitas. Ela também está livre. Sun Yi congelou por um momento, então fez um rosto. Dá-me oráculos. Capítulo 1152, Viagem de campo. A Ilha do Marfim foi tão pacífica e idílica como sempre. Sun Yi permaneceu imóvel por alguns momentos, apreciando a brisa fresca à vista da extensão ilimitada do céu azul. Pensando nisso, era raro encontrar um refúgio tão tranquilo no reino dos sonhos. Mesmo o santuário, que era bonito e sereno à sua maneira, nunca se sentiu seguro, sempre houve a possibilidade de um ataque, afinal. O que protegia o santuário eram as pessoas, e as pessoas não eram onipotentes. O esmagamento era um guardião muito mais confiável. Os 3 Sun Yi, Nepis e Cassie, tinham acabado de chegar do mundo desperto. Sun Yi estava usando o sudário do crepúsculo, já que essa era sua melhor armadura memória. Os outros 2, no entanto, haviam desprezado sua armadura de combate em favor de roupas mais leves. Cassie estava usando a túnica familiar e capa de onda do mar, enquanto Nepis estava em algo que ele reconheceu como a camada inferior preta, da armadura da Legião Stylid. Sun Yi ainda não podia acreditar que um mero à memória desperta do 2º nível sobreviveu a anos de peregrinação através do reino dos sonhos e o 2º pesadelo. Mas, de qualquer forma, os 3 pareciam pessoas prontas para férias. Eles também não eram os únicos. O que é isso? Sun Yi olhou em direção à entrada da torre, onde 2 figuras estavam esperando por elas. Hefei estava sentada no chão, desfrutando de uma verdadeira montanha de lanches. Sua armadura transcendente não estava em lugar algum para ser vista, deixando muita pele de oliveira exposta ao sol e ao vento. Havia uma expressão relaxada e extremamente satisfeita em seu rosto. Kai estava de pé nas proximidades, vestindo seu uniforme militar.
Ele estava olhando para os ossos de dragão que cercavam a torre de marfim com uma expressão neutra em seu rosto bonito e ligeiramente melancólico. Percebendo os recém-chegados, Hefi alegremente acenou com a mão. Ei! Estamos aqui! Sun-Yi caminhou, ambos satisfeitos e confusos ao ver os dois. Eu vejo que você está aqui. Mas por que você está aqui? Kai se virou e sorriu um pouco. Ei! Nossas empresas passaram muito tempo nas muralhas da cidade recentemente, então ficamos fora do serviço ativo por algumas semanas. Estamos de licença. Hefi assentiu. Sim. Então, quando a Cassie se ofereceu para ir numa viagem de campo, não tínhamos nada melhor para o fazer. Além disso, estamos curiosos para revisitar alguns lugares, também. Sun-Yi deu à garota cega um olhar suspeito. Ele tinha certeza de que ele só decidiu passar algum tempo na ilha acorrentada esta manhã. Quando diabos ela encontrou tempo para convidar Hefi e Kai? Percebendo seu olhar, Cassie simplesmente encolheu os ombros. Bem, o que quer? Ele estava feliz em vê-los, de qualquer maneira. Eu vejo. Bom, então. Mas não lhe chamaria viagem de campo. Espero lutar contra pelo menos uma abominação assustadora esta semana, por isso não fique muito relaxado. Hefi acenou com desdém uma mão gordurosa no ar. Sim, sim. Essa abominação, porém, é comestível. Ele olhou para ela sombriamente. Não tenho certeza. Ela sorriu. Não há problema. Teremos de descobrir, então. Sacudindo a cabeça, Sun-Yi virou-se e olhou para a silhueta graciosa do navio voador que descansava na água não muito longe. Como Cassie era a única que sabia como controlá-lo, ele abordou a próxima pergunta para ela. Não vamos perder tempo. Onde primeiro, capitão? Ele já havia compartilhado os lugares que queria visitar com a garota cega, então ela estava encarregada de planejar o curso. Cassie sorriu. A primeira parada está bem abaixo de nós, na verdade. Não estava na tua lista, mas queria estudar as runas lá. Apenas algumas horas. Sun-Yi encolheu os ombros. Ele não tinha nada contra os outros adicionando mais locais à lista. Eles iriam ajudá-lo com seus objetivos, por isso era justo. Vamos, então. Juntos, os 5 se dirigiram para o lago e embarcaram no navio. Cassie entrou no círculo único na popa, saturando com sua essência de alma enquanto ela gentilmente tomava os remos de direção. As folhas da árvore sagrada que cresciam ao redor do mastro do navio voador enferrujavam suavemente enquanto se elevava da superfície do lago e subia para o céu. Não havia bonecas de marinheiro no convés, e nenhum guardião do fogo para substituí-las. As velas foram abaixadas, então sua velocidade não era o que poderia ter sido. Ainda assim, para uma descida simples, isso foi suficiente. O antigo navio passou pela borda da Ilha do Marfim e se inclinou para baixo, mergulhando no mar de nuvens. Cercado por névoa branca, Sun-Yi de repente pensou em algo e se virou para Cassie. Você deu o nome? O navio? Ela permaneceu por alguns momentos. Não. Não tinha certeza se tinha o direito. Tinha que ter tido um nome antes, afinal. Como é que o Noctis lhe chamou? Sabe? Sun-Yi franziu a testa. Na verdade, eu nunca ouvi chamar de nada, exceto por essa beleza. Parece pensar nisso, conhecendo Noctis, que poderia ter sido realmente o nome. Esta beleza. Os nefitas os escutavam com uma pitada de interesse, enquanto Cassie ria. Parece algo que ele faria, de facto. Nesse caso, devemos dar-lhe um bom nome. Vamos arranjar um antes que esta viagem acabe. Eles caíram através das nuvens. Como eles fizeram, Sun-Yi podia sentir a pressão feroz do ataque esmagador do navio voador. A essa altura, deveria ter sido obliterante. Mas, para sua surpresa, ele não se sentiu muito desconfortável. Linhas de luz etérea acenderam ao longo do casco do navio, como se um poderoso encantamento tivesse sido ativado, e o peso invisível enfraqueceu. Logo, as nuvens recuaram, e a paisagem de retalhos das ilhas acorrentadas foi revelada muito abaixo. As ilhas brilhavam sobre o pano de fundo de veludo do abismo escuro como pedras preciosas, conectadas umas às outras pelos fios finos das cadeias celestiais. E lá, logo abaixo do navio descendente, havia uma ilha que Sun-Yi conhecia muito bem. Seu rosto escureceu um pouco. Apóstrofo. Este lugar, não é? Nunca pensei voltar aqui um dia. Abaixo deles estavam as ruínas do Coliseu Vermelho. Capítulo 1153, Memorilane. O Coliseu Vermelho estava em ruínas.
Suas antigas muralhas haviam desmoronado e agora estavam cobertas de videiras verdejantes. As pessoas que uma vez lotaram os tribunos estavam todas mortas há muito tempo. E, no entanto, mesmo a passagem de incontáveis anos não conseguiu lavar a mancha de sangue da superfície da pedra que já havia sido branca. Sun Ce sabia de cacê que o Coliseu estava em um estado lamentável. Ele também sabia que a ilha havia sido infestada por todos os tipos de criaturas de pesadelo, provavelmente os restos da coleção de monstros de Sylvame, antes que os Guardiões do Fogo os eliminassem. Os Guardiões do Fogo também limparam o chão da arena para revelar as runas enterradas, e agora Cassia estava andando lentamente ao longo das ranhuras, traçando suas formas com seus passos. O próprio Sun Ce estava de mau humor. Ele estudou as ruínas, lembrando as inúmeras batalhas sangrentas que haviam sido travadas aqui. Era aqui que ele matara as gárgulas de pedra. Foi aqui que ele matara o esqueleto de Esmeralda. E foi aqui que ele quase perdeu a vida para a lâmina de um dos zelotes vermelhos. Fazia milhares de anos desde a sua fuga do Coliseu. Não exatamente. Na verdade, ele nunca esteve aqui. A arena sangrenta que ele conhecia era apenas uma miragem evocada pelo feitiço, enquanto isso, no entanto, não mudou sua natureza vil. Glory. Nef virou-se ao som de seu sussurro. Seus olhos cinzentos impressionantes eram sombrios. Esta é a arena onde você foi preso. Ensolarado assentiu. Sim. A gaiola em que me mantiveram estava ali, debaixo daquela pilha de escombros. Naquela época, eu mal sabia como mover o corpo que o feitiço tinha me dado. Meu. Sentir-me dentro daquela coisa foi um choque. Ele olhou para ela, perguntando-se que corpo Nep tinha recebido em seu próprio pesadelo. Ela deve ter ficado assustada ao encontrar-se empurrada para um navio não humano, também. Afinal, não havia usuários do aspecto divino antes deles. E os aspectos divinos, por todos os seus benefícios, não vinham com um manual de instruções. Mudando estrela assentiu lentamente. Eu posso imaginar. Ela não disse mais nada, ainda mantendo os detalhes de seu pesadelo para si mesma. Sun Ce suspirou. Bem, de qualquer maneira. Os primeiros dias foram difíceis. E todos os dias que se seguiram, também foram difíceis. Eu tive que lutar meu caminho para o centro da arena e enfrentar os fanáticos da seita vermelha lá cada vez. E o tempo todo, multidões de pessoas estavam me aplaudindo das arquibancadas. Eles estavam igualmente felizes em nos ver escravos matar, ou nos ver morrer. Tudo para a glória do Deus da guerra. Kai, que estava por perto, assentiu. Eu enfrentei esses fanáticos, também, no campo de batalha. Todos no Reino da Esperança estavam loucos, a essa altura, mas os guerreiros eram especialmente maus. E eles eram de fato como Sun Ce os descreveu, igualmente felizes em matar como eles estavam para morrer. Sua fé havia sido pervertida além da crença. Ele olhou para as pedras manchadas de sangue e acrescentou depois de uma breve pausa. Agora que eu penso sobre isso, talvez não seja uma coincidência que os seguidores do Deus da Guerra foram assim. Deus da Guerra é também a divindade da humanidade, afinal. Sun Ce riu. Sim. Bem, de qualquer maneira. Eu melhorei com o passar do tempo, o suficiente para sobreviver até o momento em que pude escapar. E eu fiz. Os Nepis olhavam em volta silenciosamente. Deve ter sido difícil. Para sobreviver sozinho. Ele encolheu os ombros. Teria sido. Mas eu não estava sozinho. Havia um tipo comigo, um desperto local. Um curandeiro. Sem ele, eu não teria durado quase tanto tempo quanto eu fiz. Ele estudou as ruínas por alguns momentos, depois gesticulou em uma certa direção. Foi aí que Sylvane o matou, no final. Na borda da ilha. O tolo decidiu encontrar coragem no pior momento possível. Sun Ce permaneceu em silêncio por um tempo, então suspirou. Ainda. Acho que é melhor morrer com coragem do que morrer sem ela. Não que eu soubesse. Ele olhou para os Nefis e sorriu. Devo ter abatido 1000 inimigos nesta arena, tanto abominações como humanos. Mas, conhecendo-te, aposto que ainda mais morreu pela tua espada no pesadelo. Ela olhou para o norte, na direção das montanhas ocas, e balançou a cabeça. Não, na verdade, não matei tantos. Sun Ce levantou uma sobrancelha. Espere. O que, realmente? Com a sua personalidade? Os Néfitas sorriram. Eu estava apenas dormente, no meu pesadelo. Eu era a criatura mais fraca lá, de longe. Resolver problemas com uma espada é um privilégio para os fortes.
Ele olhou para ela com uma expressão estranha. Bem. Então, você deve ter aprendido muito. Ah, fraqueza é um grande professor. Assim que as palavras saíram de sua boca, Sun-Yi se arrependeu de dizê-las. Neff sempre foi um símbolo de força, em sua mente. Uma presença dominadora que varreu todos os obstáculos para alcançar seus objetivos, mas, na verdade, ela passou a maior parte de sua vida como presa sendo perseguida por predadores aterrorizantes. Sun-Yi ainda se lembrava do sonho que havia visitado, um fragmento de uma memória que ela tinha sobre uma das tentativas de sua vida. Ela sabia da fraqueza tanto quanto ele. O sorriso de Neff desapareceu lentamente. Ela permaneceu em silêncio por um tempo e depois assentiu. Sim. Aprendi muito. Ótimo. Talvez pense 2 vezes antes de abrir a boca da próxima vez, idiota. Sun-Yi hesitou, pensando no que dizer. A atmosfera solene foi destruída um momento depois, porém, por um ruído forte. Sun-Yi, Nepiz e Kai se viraram e olharam para Fi, que estava completamente focada em abrir um pacote de chips. As cores brilhantes da embalagem moderna pareciam extremamente fora de lugar na ruína antiga. Sentindo a atenção deles, a caçadora olhou para cima, abaixou os óculos de sol até a ponta do nariz e levantou as sobrancelhas. O quê? Então, ela enviou um bocado de chips de sintetizador em sua boca e olhou em volta, mastigando. Depois de um tempo, ela disse, eu devo admitir, no entanto. Estou um pouco chateado. Aquela mulher Sylvania era da mesma seita que eu, certo? Como é que o templo em que acabei não era tão grande e majestoso? Quero dizer. Você sabe o quão pequeno e úmido meu quarto era? Ela balançou a cabeça com um rosto azedo. Qual é o ponto de estar em uma seita de fanáticos de guerra se você não tem uma arena incrível como esta? Capítulo 1154, Antiga Glória. Nada aconteceu na ilha que já foi o coração das terras de Sylvania. Os Guardiões do Fogo, ao que parece, tinham sido muito minuciosos em exterminar todas as abominações aqui, mesmo depois de várias horas. Ninguém havia incomodado os 5 mestres. Não que muitas coisas pudessem. Enquanto Cassia estava explorando as runas, Sun-Yi simplesmente vagou pelas ruínas, lembrando seus dias de luta no Coliseu. Os outros não tinham muito o que fazer, então eles o seguiram, às vezes começando uma conversa, às vezes permanecendo em silêncio. Eventualmente, Refi suspirou. Isso é uma merda. Que tipo de férias são essas? O humor é tão sombrio. Sun-Yi olhou para ela sem humor. O que você estava esperando? Não me diverti muito neste maldito lugar. Devo estar pulando de alegria? Ela piscou algumas vezes. Quero dizer. Sim. Por que não? Pense nisso. Este coliseu está em ruínas, mas ainda está de pé. O que não é para comemorar. Sun-Yi inclinou a cabeça um pouco, então olhou para os restos crescidos do Coliseu Vermelho mais uma vez. O lugar estava desolado e esquecido, sem nada restante de sua antiga glória. Os bastardos que desejavam por isso, que transformaram o teatro de Hopi em um templo de assassinato, nunca encontraram tal coisa. Sun-Yi, no entanto, sobreviveu. Não só isso, mas ele também era um oficial condecorado agora, completo com os mais altos prêmios militares que se poderia receber, ganhos em uma guerra muito mais significativa do que a insensata que os warmongers haviam travado. Ele nunca tinha colocado muito significado em suas medalhas, mas agora que eles se transformaram em algo que para irritar Sylvania e seus fanáticos. Maldito! Parece melhor do que matá-la 2 vezes. Um sorriso torto apareceu em seu rosto. Bem, se você colocar assim. Acho que tens razão, Efi. Sou muito mais impressionante do que estes tolos alguma vez foram, não sou? Raios, estão a fazer um filme sobre mim no NQSC. Até. Ela olhou para ele com uma expressão divertida. Não vamos ter uma cabeça grande, idiota. E o que quer dizer com um filme? Mais um? Percebendo sua expressão petrificada, ele sorriu. Ah, não se preocupe. É sobre Mongrel, tecnicamente. Enquanto Efi soltou um suspiro aliviado, Nepiz de repente assentiu. Oh, sim. Já vi o trailer. Kai e Sun-Yi olharam para ela com surpresa, enquanto Efi fez um rosto estranho e se afastou. Deuses! Acho que vou ficar doente. Ela realmente parecia doente. Sun-Yi riu enquanto a observava ir. Ei, onde vais? O clima já não é tão sombrio, pois não? A caçadora apenas acenou com a mão e desapareceu atrás de uma pilha de escombros.
Ele riu, mas seu sorriso desapareceu quando Kai perguntou com uma expressão pensativa: se o trailer saiu tão rápido, eles devem estar colocando muitos recursos nas filmagens. Eu me pergunto, porém, eles vão lançar um ator para interpretar Mongrel? Ou uma atriz? Os olhos de Sun-Yi se arregalaram ligeiramente. Que raio queres dizer com atriz? Porque eles iriam lançar uma atriz. Tome isso de volta. Enquanto eles estavam brigando, Cassia terminou de explorar as ruínas esculpidas na pedra manchada de sangue. Logo, o navio voador deixou as ruínas do Coliseu Vermelho para trás e cortou o céu. A noite desceu sobre as ilhas acorrentadas, apagando a fronteira entre o céu acima e o céu abaixo. Estrelas frias brilhavam sobre os restos do reino destruído, refletidas pelas chamas distantes que queimavam no abismo escuro. O navio voador estava se movendo para o sudeste. Não havia muitos lugares que Sun-Yi queria visitar nas ilhas acorrentadas. Seu principal objetivo era a Ilha dos Naufrágios, onde o cadáver do príncipe Sol balançava acima do céu abaixo, emaranhado em cadeias celestiais. A Ilha do Sul, onde o castelo em ruínas do Senhor das Sombras estava, e onde ele havia lutado Pesadelo. O corcel preto tinha se tornado sua sombra, mas isso era apenas o fantasma do feitiço. Sun-Yi não podia deixar de se sentir curioso sobre o que tinha acontecido com o verdadeiro Pesadelo. Ele talvez ainda estivesse aqui, em algum lugar, nesta região do Reino dos Sonhos. O Corsair Escuro não estava mais na Ilha do Sul, isso era certo. Afinal, Sun-Yi tinha visitado a fortaleza em ruínas no mundo desperto antes, mesmo de saber o que era onde ele tinha recebido Efie e Kai para as ilhas acorrentadas, e não tinha se encontrado Pesadelo lá. Ainda assim, talvez houvesse algumas pistas. Inúmeros anos se passaram desde o tempo em que a criatura sombra permaneceu no castelo, teimosamente guardando a cidadela de um mestre morto. O verdadeiro Pesadelo ainda estava vivo. Ele ficou mais forte. Eu. GHTN. Ponto de interrogação. V. Ponto de interrogação. O K. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. M. Teria ele sucumbido à corrupção que parecia ter devorado tudo e todos no Reino dos Sonhos? Sun-Yi queria saber, mas acima de tudo, ele estava interessado em encontrar uma criatura sombra. Pode levar a muitos fragmentos na pior das hipóteses, e uma nova sombra na melhor das hipóteses. Além da Ilha do Sul. Os Nepis obviamente não tinham nenhum lugar em mente. Hefia queria visitar o Templo do Cálice. Kai teria querido voltar para a Cidade do Marfim, talvez, para relembrar o passado. Mas essa cidade não existia mais. Ele havia caído no céu abaixo, substituído pela sempre crescente lágrima que um dia engoliria todas as ilhas acorrentadas. Estranhamente, o lugar onde Cassia gostaria de visitar também se foi. O Templo da Noite, onde ela passou vários meses cuidando de seu mentor, no norte, foi destruído como resultado da batalha entre a Maré do Céu e Saint Cormac. A garota cega adicionou um local à lista, no entanto. E muito estranho, naquela ilha onde uma criatura misteriosa do lago uma vez lhes havia concedido a faca rubi. Sun-Yi não sabia o que queria encontrar lá, mas não tinha objeções ao seu pedido. Eles estavam indo para a Ilha do Sul primeiro, no entanto, de modo que o lugar assustador ainda estava longe. Apreciando a vista do céu estrelado, Sun-Yi respirou o ar fresco da noite e sorriu enquanto ouvia seus amigos conversando. Haveria perigos e ameaças terríveis uma vez que ele retornasse à Antártida, mas nos próximos dias, a vida prometia ser tranquila e descomplicada. Haveria um pouco de exploração, um pouco de caça ao tesouro, e um pouco de luta, também, mas não o tipo terrível. Foi realmente como umas férias. Seu sorriso ficou um pouco melancólico. Apóstrofo. Da nação. Apenas quando o Reino dos Sonhos se tornou mais agradável do que o mundo desperto.